Salmo 145, versículo 14. Salmo 145, versículo 14. Esperar que todos encontrem. Desde já eu quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade, agradecer ao pastor, que o Senhor venha nos abençoar a cada dia. Amém? Salmo 145, capítulo 145, versículo 14, vai falar assim: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Amém? Podeis se assentar. Como o pastor falou aqui, que esses dias eu tenho me ausentado um pouco, não estava com aquela frequência que eu vinha sempre, na escola bíblica dominical. Até eu parei de dar aula, não estou vindo para a escola bíblica dominical, por causa de motivo de saúde, mas quero falar para a igreja que eu estou voltando, retornando, graças a Deus. Quero falar para a igreja que toda tempestade ela tem um começo, ela tem um meio, mas ela também tem um fim, Então, eu não sei como você está passando, se você está passando por uma tempestade, se está passando pelo vale, mas eu venho falar para você que ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Esses dias eu tenho passado por muitas lutas, mas glorificando a Deus sempre. Nesse meio termo, aprendi que quando você está em uma guerra, você não pode levar ali um golpe, cair no chão e se preocupar de bater poeira. Nós podemos ver, assistindo um filme ou vendo mesmo, que pessoas que estão na guerra estão sujos, de sangue, de poeira, de pó, e ele não está preocupado com isso. E nós cristãos, nós não devemos se preocupar com a sujeira. Que você está com a espada na mão, você está guerreando, não bata o pó agora, fique em guarda, porque a qualquer momento o inimigo pode atacar de novo, e aquele que está em guarda, está alerta, ele está atento. Então não bata a poeira agora, deixa a guerra acabar. Quando Deus falar, está em paz, aí você se lava, você se lava, acaba ali a guarda, acaba o tempo de guerra, Esses dias eu tenho passado por luta, mas o Senhor a cada dia tem me sustentado, graças a Deus, porque Deus colocou na minha vida uma família, família Ebenezer, que você pode ligar, você pode contar, pessoas que ligam para você, que te dá uma palavra de ânimo, uma palavra de força, para que você possa sustentar e falar assim: tem gente comigo, eu não estou sozinho, Então, eu tenho recebido notícias ruins, mas também tenho recebido muitas notícias boas, graças a Deus. Porque Deus é comigo, Deus é com minha família, Então, esses dias, muito tempo atrás aí, acho que já tem uns meses já, meu pai vem sofrendo, meu pai mora na Bahia, meu pai vem sofrendo com a dor no estômago. E ali ele vinha sofrendo com isso, tomando remédio, e nós, não, é só uma dor de barriga, um mal-estar, vai passar. E aquilo ali não passava, E ele ficava sofrendo, e o tempo foi passando, e as pessoas falavam: seu pai não está alimentando. Mas eu pensava que ele não estava na situação que estava. Aí, certamente, em uma terça-feira, eu cheguei do serviço cansado. Eu lembro como se fosse hoje, tirei a camisa do serviço, sentei no sofá, e veio aquilo, vou ligar lá para meus pais, de mensagem de vídeo, Aí eu liguei, de mensagem de vídeo, aí meu sobrinho atendeu. Aí o meu sobrinho pegou essa mensagem de vídeo e falou: e aí, tio, tudo bem? Tudo bem? Aí ele virou a câmera e meu pai estava lá fora sentado, prostrado. Quando ele virou a câmera, eu vi meu pai abaixando a cabeça e eu vi meu pai chorar. Nunca tinha visto meu pai chorar. E bem magro, mas só que pelo vídeo você não vê que a situação que se encontra. Então, quando eu vi ele chorando e saindo de cena sem falar nada, eu só vi o soluço dele. E eu desliguei o telefone na hora, liguei para minha irmã. E eu falei: pai, não está bem. E ela: não, eu já estou ciente já. Mas acho que ela estava escondendo de mim, Que ela é enfermeira. Aí eu falei: pai, não está bem.
vamos buscar ele. E ela, então vamos buscar. Uma terça-feira à noite, eu acabei de chegar do serviço, cansado. E eu falei, vamos buscar ele. Vamos fazer esse tratamento aqui, vamos ver o que nós podemos fazer. Então, minha irmã falou assim, não, eu vou ligar para alguém, porque você entrou num serviço agora, você não pode faltar ao serviço. Eu falei para ela, eu não quero saber do serviço, eu quero saber de meu pai. Esquece o serviço. Né? Então ela viu que realmente eu estava decidido. Ela falou, nós vamos que dia? Eu falei, nós vamos agora. Isso era de noite, já era mais de 10 horas já da noite. E ela falou, mas eu tenho que trocar o óleo do carro. E eu falei, não, nós vamos sem trocar mesmo. Chega lá, nós vemos o que nós faz. No carro dela, né? Que o meu estava com problema. Já tinha, o pastor sabe aqui a luta, o Eudes, né? O irmão Nilcim. Eu estava consciente, já tinha feito 4 vezes o motor e nenhuma prestou. Né? E vinha lutando com esse carro. Eu falei, então nós vamos no seu. E ali ela tomou a decisão, então vamos então. E ela pegou, chegou em casa aqui, veio da Fercal, chegou 1h da manhã. Quando chegou aqui em casa 1h da manhã, eu entrei no carro e nós fomos. Né? Daqui para lá. Daqui para lá eu só pensava em uma coisa, acelerador, esquecia freio, né? E fomos. Deu umas 8h da manhã, nós já estávamos lá na porta dele. Quando eu entrei na sala, meu pai estava prostrado no sofá. Pastor, eu não vi vida nele não. Não vou mentir para os irmãos não, eu não vi vida nele. Magro, mais magro de um jeito que eu nunca tinha visto um negócio daquele. Então eu tive que sair de cena, eu até mandei um áudio para o pastor chorando. Ora para o meu pai, porque meu pai precisa de um milagre, ele necessita de um milagre, porque eu não via vida, não tinha como ali você ver uma situação, né? O seu pai, você vê um homem forte, né? Toda vez que você olha para o meu pai está com um facão de um lado, está com a capanga pronto para trabalhar, no trabalho braçal mesmo. Você vê um homem prostrado daquele jeito, você desaba. Então ali eu tive que sair de cena, eu tive que ir para algum canto e chorar mesmo, né? Botar para fora a agonia que estava no peito. Então nós almoçou e nós veio para cá. Minha irmã no telefone direto, né? E Deus sempre trabalhando, meus irmãos. O interessante é que Deus sempre trabalhando, né? Uma médica, né, que trabalha com minha irmã lá, no hospital lá, falou assim, ele chega aqui, nós saímos de lá na terça, nós chegou na terça mesmo nós saímos, né? E ela falou assim, na quarta-feira eu já começo o tratamento nele, né? Que ele já tinha feito um tratamento lá particular e já tinha descobrido que era câncer, né, no estômago, que estava muito ferido ele. Então a doutora viu isso e já começa com o tratamento, né? E Deus sempre trabalhando. Até os remédios de uma quimioterapia, se for pesquisar, é caríssimo. E Deus ali sempre trabalhando, sempre botando, né, pessoas para ajudar. Nós chegou na terça-feira umas 10 horas, 9 horas, não me lembro o horário certinho, né? Então na quarta-feira já começou o tratamento, né? Meu pai fez essa quimioterapia. No começo muitas pessoas falaram, ele não vai aguentar, não vai suportar o remédio. Até minha mãe falou, ele não vai suportar o remédio. Eu falei, você não sabe o Deus que nós servimos, né? A igreja está em oração, nós estamos em oração. E quando a igreja está em oração, o milagre acontece, né? É como nós falamos aqui, o Senhor sustenta todos os que caem. Então é Deus que vai sustentar ele. Então nós começamos esse tratamento, graças a Deus, do tratamento para cá, meu pai ganhou 8 quilos. Né? Sexta-feira, né, meu pai bateu o pé e falou assim, eu estou indo para minha casa, né? Eu vou para minha casa, vou ficar lá esses 8 dias, porque ele faz o tratamento, né, via oral, e ali descansa 7 e vem para tomar na veia o primeiro, depois ele faz oral de novo. Então nesse tempo de tomar oral, eu vou tomar na veia quinta-feira, sexta-feira eu vou para minha casinha. Eu falei, o velho tá bom, né? Não tá ruim não, já tá bom, tá rindo, tá dando bronca, então o velho já tá, né? Que teve um dia que minha filha, fui lá para casa onde ele estava lá, e minha filha começou a fazer bagunça lá, eu falei, quieta Melinda, e ele chamou eu no quarto e falou assim, você deixa a menina quieta. Eu falei, o velho tá bom. Quando ele começa a puxar a orelha, porque ele tá bom. Então, ele foi para lá, disse que, liguei lá, minha mãe falou que ele tem um cachorro lá que é o companheiro dele, né? Ele vai para a roça, ele já bota a capanguinha dele, o cachorro já está no pé. Ele vai para a roça e o cachorro no pé. Então ele ficou uns 2 meses, acho que uns 3 meses ou 4 meses, uma coisa assim, longe de casa. Quando chegou lá, desculpa, o cachorro só faltou conversar, né? Então foi algo muito gratificante, né? E eu quero louvar a Deus, né? Nesse meio período, né? Minha filha também
adoeceu. Eu também tive uma enfermidade que nem para dormir de noite, né, a coisa estava estreita. E eu falando para o pastor, né, pastor, rapaz, tem algo errado aí, né? Um cai, outro cai, tudo junto assim. Mas no meio disso tudo, né, eu pude ver e contemplar a glória de Deus, que Deus sustenta. Deus sustenta eu, Deus sustenta você. E o interessante é que nós não podemos parar de caminhar, né, para a casa do Senhor. A frequência foi pouca, mas sempre nos pés do Senhor. Nós temos que estar sempre nos pés do Senhor, né? No meio dessa caminhada toda, eu andava lado a lado, né? Quem pôde ver, né? Quem é do início aqui pôde ver, eu andava lado a lado com minha esposa. Eu sentava no banco aí, né, com minha esposa, que nem o varão ali está com a irmã Jô, né? Já com o Fernando está com sua esposa, ele era lado a lado, mão dada, ouvindo o culto, né? E era algo maravilhoso, era algo muito bom. Mas ali então minha esposa parou no meio da caminhada. O interessante é que quem bota no meu coração, né? Deus falou assim: sua esposa está pegando em sua mão, mas eu estou te abraçando. Vai parar e ficar segurado na mão de sua esposa na sua casa, ou você vai me abraçar e vai caminhar para minha casa, né? Isso daqui eu sinto falta. Isso aqui é gostoso, essa glória é tão bom, né? Tipo, ficar com minha esposa é maravilhoso, mas ficar com Deus é melhor, irmão. Ficar com Deus, você pode ter certeza que é muito mais glorificante, né? Se você não falar santo, tem 24 anciãos que está falando dia e noite, como o louvor falou aqui, né? Então eu prefiro falar santo, santo, né? Porque o Senhor é grande, o Senhor é grandioso. E nós temos que adorar o Senhor a todos os dias das nossas vidas. Que não vive mas vive Cristo em mim. Eu queria que minha esposa estivesse lado a lado comigo, mas se ela não tiver, eu tenho que caminhar para esse Deus maravilhoso que sustenta e me dá todo dia um fôlego de vida, para que eu possa glorificar o nome dEle. Então nós não podemos parar no meio da caminhada, nós temos que estar sempre caminhando para os pés do Senhor, porque o Senhor, Ele nos sustenta, Ele cuida de cada um de nós. Olha o que Deus fez, mas no meio dessa tempestade, algo bom, algo maravilhoso, coisas maravilhosas aconteceu, né? Deus está restaurando a saúde do meu pai, Deus restaurou a minha saúde, né? Deus restaurou a saúde da minha filha, e o interessante é que o Senhor ainda me presenteou com um carro novo, né? Então é algo grandioso que Deus faz nas nossas vidas. Nós pensamos algo pequeno, né? Que meu carro estava passando por problema, eu cheguei lá, eu falei assim, eu preciso trocar esse carro, porque esse carro, uma hora que eu precisar, né? Que eu falar assim, eu tenho que ir em tal canto, nós não vamos, porque nós não confiamos no carro. Então eu falei assim, eu vou trocar por um valor abaixo, as parcelas ficar mais tranquilas, né? E vou pegar outro. Mas você chega lá e fala assim, eu não quero aquela ali. E o cara fala assim, não, você vai pegar aquela por lá. Eu falei, não tem como, né? Não tem como. Falei para ele mesmo, não tem como eu pegar aquele lá. E ele falou, vai ter como sim. Eu falei, se vai ter como, então faz aí, vê como é que faz aí, né? Então ele bate lá e eu falei, não dá não. Aí ele foi, não tem nem como, eu vou até embora, né? Vou para outra ali. E ele, não, vai vir aqui, vamos dar um jeito, né? Então só sei que Deus faz um mover e cai aquilo ali. Eu ligo para a Morena, falo para a Morena, menina, ali foi foguete, menino, né? Então fala para ela pulou de alegria, né? Então é algo bom, é algo que Deus está cuidando de cada um de nós. Nós pensamos baixo o que Deus quer para mim e para você. Nós pensamos pequeno o que Deus quer para mim e para você. Então Deus quer algo maravilhoso para mim e para você, é algo bom. Nós temos que somente confiar. Tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Então nós temos que confiar. Nós temos que ser que nem José. Está na abundância, adore a Deus. Está passando por dificuldade, adora a Deus. Busque ao Senhor. Está no cativeiro, adore a Deus. Está sendo escravo, adora a Deus. Mas quando se tornar governador, adora a Deus também. Não esqueça desse Deus, porque esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é o que vai te deixar você entrar na cidade santa. Esse Deus é que vai te fazer você contemplar algo maravilhoso que Ele está preparando para mim e para você. É como leu aqui hoje, fora desse Deus não há mais Deus, não existe. Só existe esse Deus invisível que nós adoramos Ele todos os dias da nossa vida. Só de nós levantar e respirar o oxigênio é algo maravilhoso. É algo grandioso, porque nós só vamos dar valor no dia que o oxigênio faltar.
Aí nós vamos dar valor. Rapaz, o oxigênio é tão bom, é tão maravilhoso. Deus deu fôlego de vida, né? Como minha filha esses dias, né, ficou com falta de ar, nós olhamos assim, a pessoa, ela caça, não acha. Então nós temos que o quê? Contemplar Deus até pelo fôlego de vida, que nós nem, tem hora que nós nem percebemos, nós estamos aqui respirando. Nós estamos aqui botando oxigênio para dentro, né, e respirando. Então, se você levantou, né, está respirando, agradeça a Deus. Glorifica ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é bom e Ele sustenta todos os abatidos. Todos aqueles que estão abatidos, você pode estar abatido hoje. Você pode estar, né, cabisbaixo hoje. Mas eu quero te falar que uma hora vai passar e você vai bradar de alegria. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quem me garante isso não é o pastor, não é a pastora, não é o missionário, não é o presbítero. Quem me garante isso é Deus, que a alegria vem pela manhã. Essa tempestade, esse vendaval, esse vale, esse deserto, vai passar uma hora e você vai cantar o hino da vitória. Quem te garante isso não é Gilvan, é Deus que te garante isso, é a palavra do Senhor. Não confia em muitas pessoas que estão aí fora, confia na palavra de Deus. Porque muitos aí fora, que quando eu falei que o câncer era no estômago, a pessoa falou assim, é um lugar fatal. Eu falei, fatal é o Senhor dos exércitos, que quando Ele bota o ponto final, mas quando Ele bota uma vírgula e continua a história tem que continuar. Não adore, não confia na falta de saúde, mas confia em Deus. Confia no Deus dos exércitos. O doutor até pode falar assim, não tem mais jeito, leva para casa, espera a hora. Mas se Deus falar, ei, vai voltar para casa, mas o doutor, ele vai ter que contemplar um milagre, ele vai ter que falar que foi um milagre. Porque a medicina não pode explicar o que Deus faz por mim e por você. A medicina, a ciência não pode explicar. Então o que Deus tem para mim e para você, só Ele pode explicar. Só Ele pode agir. Só Ele pode fazer. Né? O interessante é que esses dias foi o dia do namorado, né? Nós veio coração para cá, coração para lá. Né? E eu lá na minha máquina pensando, eu falei, rapaz, a Bíblia fala que o coração ele é enganoso, né? A Bíblia fala que o coração ele é enganoso. Aí eu pensando lá, falei, rapaz, mas o símbolo do amor não é o coração. Nós for parar para pensar. O símbolo do amor é a cruz. Que foi lá na cruz que Deus amou eu e você. O símbolo do amor não é o coração. O símbolo do amor é a cruz. Porque quando você olha para a cruz, você lembra, ei, Ele me amou. Aquele castigo, aquele prego não era para Ele. Mas por amor a mim e a você, Ele se pregou lá, né? E quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos do amor de Deus, porque Deus amou você primeiro, Deus amou eu primeiro. Então o símbolo do amor para o evangelho, né, para todos, é a cruz. Não é o coração, mas é a cruz, porque a cruz ela nos alcança, né? O pecado é como a irmã Sara falou aqui, né? Nós somos pecador, é na nossa natureza pecar. Na natureza humana, nós somos pecador. Mas o interessante é que o pecado chega e ele nos enche. Mas eu quero te fazer uma pergunta, pastor. Quem é que vale mais? É aquele que enche ou que transborda? O que transborda. O pecado ele te enche, mas a graça transborda. E a graça ela te alcança. A graça ela me alcança. Então é pela graça, nós temos a natureza pecaminosa, mas a graça de quem amou primeiro, ela nos alcança e nos transborda e faz nos encher da glória de Deus, porque seu filho morreu na cruz por mim e por você. E aquele pecado que chegava na minha vida, ele chega, mas o interessante é que ele é coberto pela graça de Jesus Cristo. Porque a graça, é como fala, ela é de graça. É favor imerecido, né? É favor que nós não podemos pagar. Então o que é que nós fazemos? Nós temos que adorar aquele que nos amou primeiro, aquele que deixou o seu reinado para descer aqui na cruz, para descer aqui na terra, para subir em uma cruz e para alcançar eu e você. Se nós estamos aqui hoje,
é pela graça do Espírito Santo de Deus, é pela graça de Jesus Cristo que nos alcançou, né? E o Senhor sustenta todos os que caem e levanta os abatidos, né? Eu não sei a situação que você se encontra hoje, mas a palavra de Deus vem falar que Ele levanta os que caem e sustenta os abatidos. Eu não sei se você está caído ou abatido, mas Deus está falando que sustenta cada um de você, né? Tem um hino da harpa que fala assim, né? Minha cruz eu levarei, né? Por uma coroa trocar, né? Só vai ter coroa aquele que tem uma cruz para trocar. Chega lá, tama a cruz e tama a coroa. Que essa cruz é a dificuldade que nós encontramos todos os dias na nossa vida. E nós vamos levando e adorando ao Senhor. Nós vamos levando e glorificando o nome do Senhor. Porque quando chegar naquele grande dia, você vai falar assim, você passou por muita tribulação, mas você não deixou de adorar a Deus. Você levou a sua cruz. E por isso nós vamos trocar por uma coroa. E a coroa da vida vai te alcançar. Porque você sustentou essa cruz até aqui. Então, se essa tempestade está na sua vida, continua adorando. Um momento ela vai parar, né? Um momento ela tem que parar, porque ela tem um início, ela tem um meio, mas ela também tem um fim. E esse fim, o Senhor está falando: aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Aquele que permanecer até o final, a tempestade vai passar e Deus vai te abraçar em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a minha rica oportunidade, amém?